dia, meu nome é Carolina. E o meu é Larissa. Vamos falar a respeito do capítulo 8 do livro A Ciência através dos Tempos. No século XVII nasceu a ciência moderna. O trio que fez a grande virada foi Copérnico, Galileu e Newton, de maneira que o homem viu o mundo e a si mesmo, até a caça às bruxas. Um polonês começa a grande virada. A caminhada ocorre com Bruno, Brake e Kepler. A grande virada do geocentrismo para o heliocentrismo. Francis Bacon foi o criador da ciência experimental. Descartes, ou a maneira ocidental de pensar. Um pouco sobre os maiores gênios da ciência, Inquisição e bruxaria. Falaremos sobre alguns astrônomos de grande importância. Foi Nicolau quem afirmou que a Terra gira em torno do Sol. Ele criou a teoria do heliocentrismo. 3 estudiosos contemporâneos aceitaram sua teoria. Foram eles Bruno, Brake e Kepler. Mais tarde, Galileu Galilei estabeleceu suas principais contribuições à física, que diz respeito ao movimento dos corpos e à teoria da cinemática. Além do mais, construiu sua própria luneta e a aperfeiçoou, aonde foi observada a Lua, as fases de Júpiter e a descoberta de seus satélites, fenômeno que só poderia ser explicado se fosse aceita a hipótese heliocêntrica de Copérnico. Francis Bacon ocupa um notabilíssimo lugar na história do pensamento e da ciência como criador da investigação experimental. Conta-se entre os primeiros que teve consciência do significado histórico das ciências e de como essas transformam não só a filosofia, mas também a vida dos homens. Para Bacon, o saber há de permitir ao homem dominar a natureza. Isaac Newton fez vários experimentos, principalmente na construção de telescópios de refração. A ciência de Newton é uma ciência prática. Isso pode ser exemplificado pelo grande número de leis e fórmulas, como fórmula de Newton, binômio de Newton, lei da gravitação de Newton e outras. Descartes, por vez chamado o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma relação às suas obras ou a autores supostamente influenciados por eles. Muitos especialistas afirmam que a partir de Descartes inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. Os homens e mulheres têm por vários séculos usado a religião como justificativa para manter aqueles que não aceitavam a doutrina. Era proibido nos domínios da Igreja Católica dominações religiosas que não fossem a católica. A Inquisição foi a mais significativa das nações, era considerada a mais civilizada do planeta. Pode-se dizer que a Inquisição é definida, inquirir ou investigar toda e qualquer opinião ou doutrina contrária ao ensinamento oficial da Igreja. É preciso considerar as relações da Igreja com a ciência fora do contexto da Inquisição. Não existe uma Inquisição, elas se dividem em pelo menos 3. A medieval, contra os falsos misticismo e heresias. A espanhola era instituída pelos reis católicos, que atingia principalmente os judeus e muçulmanos, e a Inquisição romana, pelo Papa Paulo III. As discussões sobre as inquisições são complexas e histórias longas, com as distinções entre fé e ciência. Por que a Antiguidade e a Idade Média legaram a tantos preconceitos a ponto da modernidade ser tão marcada por relações de dominação? Mesmo na pós-modernidade, essas discriminações de gênero ainda são muito acentuadas. Qualquer imperfeição que a nova criatura viesse a ter era responsabilidade da mulher. A associação do homem com o sol e da mulher com a lua traz outra discriminação. O sol brilha sempre e a lua lembra as trevas. Essas desgraças são associadas ao fluxo menstrual, porque nesses dias as mulheres ficam impuras. Para a luta contra a bruxaria, a Igreja Católica e a Protestante organizaram uma verdadeira cruzada de caça às bruxas.
utilizando recursos disponíveis para punir os culpados com as mais cruéis torturas. Henrique Kramer e Jacob Spengler escreveram um livro que dizia que as mulheres eram criaturas sensuais, carnais e depravadas sexualmente, que utilizavam o sexo para introduzir o homem ao mal. Por isso, iniciaram o processo de caça às bruxas. Pessoal, espero que essas informações os ajudem. Obrigado pela atenção. Esse foi mais um trabalho do 2º MG.